Confiram com exclusividade a entrevista coletiva do senador que protocolou o mais recente pedido de impeachment aqui pela TV Flórida. Queria dizer que não é a primeira vez que eu entro com pedido de impeachment, é o quinto que nós entramos, fora outros que nós apoiamos, né? Acreditamos que esse é o trabalho que o Brasil precisa nesse momento, cada vez mais, dentro da Constituição, buscar o respeito e a apuração do que não está sendo respeitado por aqueles, sobretudo, que deveriam ser os primeiros a resguardar a nossa Carta Magna. Nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande, um caos institucional, gerado a partir de uma insegurança jurídica que ninguém sabe mais quem está no seu quadrado, quem não está. Não existe separação entre poderes no Brasil, não existe absolutamente independência entre os poderes. Tem um poder que está acima dos demais e que pinta e borda com o país. E o brasileiro precisa ter alguém para defender, né? Então, com todas as limitações e imperfeições, nós temos procurado cumprir o papel, de uma certa forma, ser a voz da sociedade. E esse pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, ele chega após duas CPIs que nós tivemos aqui, sobre as bets, que é um grande problema nacional, de convocação, na verdade, convite para o ex-presidente Edinaldo Rodrigues, da CBF, dar explicações na Comissão de Esporte, um requerimento meu, por um assunto que foi muito aventado, e eu quero fazer aqui justiça à revista Piauí, que trouxe matérias sobre esse tema, que nos ajudaram bastante, pedidos de informações não respondidos também, que nós enviamos a instituições sobre a questão de um eventual conflito de interesses do ministro Gilmar Mendes com o julgamento de uma ação junto à CBF, que mantém contratos com o IDP, que o ministro Gilmar Mendes fundou, seu filho está à frente, e que tem contratos milionários aí, na ordem de 10 bilhões de reais por ano, com a CBF. Então, o que é que aconteceu nesse caso, que é o caso que mais chamou a atenção dos brasileiros, foi ele não ter se declarado suspeito, nem solicitar a redistribuição de uma ADI, número 7580, de 2025, movida pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que discutia a recondução ao cargo do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Mesmo tendo a instituição de ensino do qual é sócio, com outros familiares, o IDP, assinado contrato milionário com a CBF, ainda sob a administração de Edinaldo. Então, vamos fazer uma rápida comparação com o que aconteceu semanas atrás com relação ao IOF, decreto que foi derrubado aqui pelo Congresso, decreto do Lula, do presidente, que foi derrubado pelo Congresso, e que se diz poder moderador hoje está chamando para uma reconciliação, e eu espero que o presidente dessa casa não se rebaixe a esse ponto de ir no dia 15 ao ministro Alexandre de Moraes, porque ali seria legitimar o poder moderador, e o Senado precisa se dar o respeito nesse momento. O que aconteceu com o IOF foi que o ministro Gilmar Mendes pediu a redistribuição ao presidente Barroso, porque o ministro Alexandre de Moraes já tinha processos com relação ao caso do IOF. Corretíssimo. Tinha já um histórico, um precedente. Mas ele não procedeu assim, não pediu a redistribuição, quando o Barroso colocou essa ADI da CBF para o ministro Gilmar Mendes. Então, me parece muito claro dois pesos e duas medidas.
ele poderia ter se declarado suspeito e pedido a redistribuição para o ministro André Mendonça. Que o interessante, ministro André Mendonça, num debate que teve no Supremo Tribunal Federal, chegou a dizer que a CBF não resistiria a uma investigação. Por que o ministro Gilmar Mendes não fez isso? Será que é porque tem contratos com o IDP, que a CBF tem contratos? Então, me pareceu um conflito de interesse que a gente respaldou aqui. São 31 páginas desse pedido de impeachment e me parece uma violação do artigo 145 do Código de Processo Civil. Outro item importante é a participação de ato político partidário. Chocou muito também o país a entrega dos primeiros 100 quilômetros duplicados da BR-163, trecho entre as cidades de Diamantino e Nova Mutum, no Mato Grosso, ocorrido em dezembro de 2024. Cabe destacar que o irmão do denunciado aqui, nesse pedido de impeachment, é o prefeito da cidade de Diamantino. Então, o que é isso? O ministro do STF, e acaba, de uma certa forma, levando a imagem da casa que ele atua, do poder, vai numa inauguração de uma obra pública. Isso não me parece razoável. Me parece algo de um ato político partidário. A gente vê ministros, eu sei, aqui no Brasil, só no Brasil, dando entrevista fora dos autos o tempo inteiro. Isso está errado. Entrevista, tem que se manifestar nos autos. E a gente está vendo essa inversão também aqui no Brasil. Outro caso também, que para fechar o último item, são interferências em matéria exclusiva do parlamento, mais uma invasão, né, um ativismo judicial, por atuar de maneira ostensiva a favor da volta da homologação trabalhista em sindicato, utilizando-se do cargo que ocupa para dar crédito ao PL 2690 de 2025. Que a gente tem visto muito aqui, legislações que nós passamos, às vezes, décadas debatendo com a sociedade, consumindo o dinheiro de quem paga imposto, né, com salário, com a estrutura de assessoria, e numa canetada, um ministro do STF vai e desfaz. A gente tem visto isso à torta e à direita. Nesse caso aqui, nós tivemos, na lei trabalhista do país, que foi muito celebrada, outra invasão do Supremo Tribunal Federal, como a gente viu agora na lei das estatais, que por um casuísmo para atender um pedido do governo Lula, no Mercadante, no BNDES e outras coisitas mais, o STF resolveu abrir a porteira e depois viu que fez besteira, fechou, mas disse, mas mantém a abertura que a gente fez numa lei que o Congresso já tinha debatido. Isso a gente está vendo no Marco Civil da internet, viu agora com a institucionalização da censura no Brasil, referendando aquelas decisões vergonhosas dos tribunais secretos que foram revelados pelos Twitter Files, os arquivos do ex-Twitter, que estava lá pedindo para as plataformas censurarem os nossos tribunais superiores, pedindo para as plataformas fazerem. E agora eles estão institucionalizando isso. 10 anos depois que o Congresso aprovou, depois de amplo debate com a sociedade, o Marco Civil da internet. Se isso não é casuísmo, eu não sei o que é que se trata. Inclusive, eu falei para o presidente Davi Alcolumbre que ele deveria, com todas as críticas que nós temos ao presidente Rodrigo Pacheco, mas ele fez uma coisa certa, que foi, imediatamente, quando o Supremo invadiu a competência aqui do Congresso no porte de drogas, né, especialmente da maconha, que era o que eles queriam liberar o porte, o Rodrigo Pacheco, presidente, imediatamente entrou com uma PEC antidrogas que nós aprovamos no plenário do Senado em tempo recorde. Ou seja, o Senado reagiu da maneira adequada, dentro da Constituição, numa interferência direta do STF. Interferência político-ideológica, de ativismo puro, para liberar a droga. E agora estão fazendo a mesma coisa contra a liberdade de expressão. E eu disse para o presidente Davi Alcolumbre
que ele fizesse como o presidente Rodrigo Pacheco e desse entrada numa PEC anti-censura, para resguardar o que a gente já tinha debatido aqui e que está deixando o público brasileiro apreensivo com essas mudanças o tempo inteiro do Supremo Tribunal Federal de forma casuística, para se blindar. Então não se pode mais criticar as pessoas que estão no poder. Crítica é ataque à democracia, às instituições. Então, quem é que vai dizer o que é fake news, o que não é? As coisas estão muito turvas, inclusive nós estamos debatendo muito no Código Eleitoral, que para ficar ruim tem que melhorar muito. Então, esse pedido de impeachment é mais um pedido de impeachment protocolado na data de hoje, e eu espero que, não sei se nessa legislatura ainda, falta 1 ano e meio, mas eu espero sinceramente que o Brasil um dia, que esse Senado, pode até ser antes, quando a população se mobiliza, né, de forma ordeira, pacífica, nas ruas, e isso chega aqui dentro. Pode até ser antes o pedido de impeachment para colocar ordem no Brasil. Mas caso não ocorra em 1 ano e meio, eu acredito que a próxima legislatura tem um dever moral de fazer o que esse Senado se omitiu de forma covarde, que é pelo menos abrir um pedido de impeachment para que nós tenhamos aí, de forma pedagógica, um reequilíbrio entre os poderes da República. Então, agradeço a presença de todos. Muito obrigado.